Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Ciclone provoca mortes e destruição no sul. São Paulo e Rio de Janeiro estão em alerta. Câmara deve votar hoje proposta para o adiamento das eleições municipais. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Subiu para 10 o número de mortos depois da passagem do ciclone na região sul. 9 mortes foram registradas no estado de Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul. No pico do temporal, o número de clientes sem energia no estado chegou a quase 1 milhão. Segundo meteorologistas, como o ciclone Bomba chegou ontem, ele já não apresenta tanta intensidade no sul do país, mas ainda temos ventos fortes. No Paraná, a ventania e o temporal afetaram 54 cidades e provocaram estragos em vários prédios. O fenômeno no estado deixou pelo menos 189 pessoas desalojadas temporariamente. O ciclone agora passa pela região sudeste do país. E falando nisso, quando chegar a São Paulo, o ciclone terá menos intensidade. Mas hoje de manhã, rajadas de até 70 km por hora derrubaram árvores em várias regiões da capital. A Daísa Bellini tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Daísa. Olá, Camila, boa tarde. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 50 chamados de quedas de árvores em São Paulo. Os meteorologistas dizem que a intensidade deve ser menor no estado de São Paulo, mas ainda pode provocar estragos. Os ventos podem chegar a 100 km por hora. No litoral, a Defesa Civil alerta para ventos de até 88 km. Para hoje, não tem previsão de chuva na capital, mas os ventos fortes podem provocar mais quedas de árvores e a temperatura na madrugada pode chegar a 10 graus. Camila? Que frio, obrigada, Daísa. O Rio de Janeiro também sentiu os efeitos do ciclone. A Renata Loures conta pra gente os prejuízos provocados pelos ventos fortes, né, Renata? Boa tarde, estou vendo aí seu cabelo balançar. Oi, Camila, muito boa tarde para você, também para quem está acompanhando a gente. Pois é, por aqui essa ventania que a gente está vendo derrubou árvores em várias partes da cidade. Em algumas ruas, inclusive, chegou a atingir a rede elétrica e os moradores ficaram sem luz. A previsão é que essa ventania continue ao longo do dia com ventos que podem chegar a 80 km por hora. Muita agitação também aqui, ó, no mar. As ondas podem atingir até 3,5 metros de altura. O alerta de ressaca foi prorrogado até a sexta-feira. Camila. Vamos acompanhar. Obrigada, Renata. A Câmara dos Deputados discute agora a proposta de emenda constitucional que visa adiar eleições municipais marcadas para outubro. Por isso, a gente vai a Brasília com o Alessandro Saturno com mais informações. Diga, Saturno. Oi, Camila, boa tarde para você, boa tarde a todos. A sessão começou agora há pouco. Alguns parlamentares chegaram a apresentar um requerimento para tentar adiar a votação, mas o pedido foi rejeitado. Essa proposta de emenda à Constituição estabelece aí o adiamento das eleições municipais de outubro para os dias 15 e 29 de novembro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que já há um consenso entre as principais lideranças do Congresso para votar a PEC. O texto já foi aprovado no Senado e, se não tiver nenhuma alteração na Câmara, ele seguirá direto para a promulgação. Camila, é com você. Obrigada, boa tarde, Saturno. O ministro Ricardo Salles é o convidado de hoje do JR Entrevista às 10 horas da noite. Você pode acompanhar o JR Entrevista com o ministro do Meio Ambiente na Record News, no r7.com e nas redes sociais da Record TV. E os moradores de Praga, na República Tcheca, celebraram o fim da crise de coronavírus no país com um banquete gigantesco. Uma mesa quilométrica cheia de comidas tradicionais percorreu toda a extensão da ponte mais antiga da cidade. O evento reuniu milhares de pessoas que puderam brindar o fim do uso obrigatório das máscaras na maior parte do país. E com essa boa notícia, chega ao fim esta edição. A gente chega lá, fique agora com Cidade Alerta. Ótimo fim de tarde para você e a gente se vê amanhã.